continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 188 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e auspiciosos 1914 de rating. Vou lançar o desafio aqui, mas antes disso, não esqueça daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Desafio lançado. Por enquanto ainda vai aparecer adversário. Daqui a pouco vai começar a ficar mais difícil. Vamos jogar cavalo F3. C5. Isso dificulta um pouco os meus planos de catalã, mas eu vou jogar C4. Eu vou tentar, vamos ver como é que ele vai jogar aqui. Eu vou jogar G3. Se ele jogar E5, vira uma inglesa normal. Tá. Esse é esquisito, né? É, isso aqui é uma inglesa, tá? Não deu pra virar uma catalã de verdade. Isso é uma estrutura de inglesa. Vou fazer o rock. Então, se eu jogar D4 aqui, conseguir jogar em uma condição aceitável e trocar tudo no centro, aí a gente tem uma posição típica de catalã. Mas quando ele tem esse peão aqui, de novo, são nomenclaturas que são convenções só, né? Mas aqui é uma posição bem típica de inglesa. Eu vou jogar com D3. Vou jogar com D3. Na verdade, isso aqui é uma siciliana invertida, né? Trocou o peão de C pelo de D. É uma siciliana dragão, na verdade, invertida, né? Meu bispo às vezes fica meio estranho aqui. Eu vou jogar cavalo D2, talvez. Já não é um lance muito fácil de fazer, né? Eu posso jogar bispo P3 e forçar um D4, mas tem um cavalo G4 aqui pulando. Eu vou fazer uma... Vou forçar a barra aqui com bispo P3. Vamos ver. E agora D4. Eu quero transpor para uma ideia de catalã. Ele vai colaborar. Aqui já, já jogou mal. Bom, chegamos na posição de catalã. Que é o quê? Estrutura simétrica, mais o bispo na diagonal aqui destruindo, né? Como vocês já bem sabem, a dama centralizada fica muito forte aqui. A dama não pode ser atacada de uma maneira óbvia, tá? O E5 é um lance bem suspeito aqui pra ele. Enfraquece mais ainda a diagonal, né? Deixa o peão meio esquisito. Mas, geralmente o peão tem que ficar em E6 aqui. Jogou E5, ok, possível. Dama B6 pro final é possível também. Troco as damas logo. Mas eu vou jogar dama D3, eu quero trazer torre D1. E agora torre FD1. Minha torre vai pra C1, né? Então esse lance aqui é natural. Ele vai ter que tirar o bispo pra cá ou pra cá. Tá quase caindo a casa já pra ele. Tá rapidamente quase caindo a casa pra ele já. Bispo E7, que eu acho que é o menos pior, tá certo? E agora eu vou trocar tudo em D8. Poderia manter as damas, né? Dama C4, aí dama A5. Mas a dama dele é uma peça boa aqui também, né? Porque, por exemplo, dama C4, dama A5, ele tá ameaçando um bispo E6. Eu não quero deixar esse bispo sair de jeito nenhum. Né? Porque se ele conseguir tirar o bispo em paz, eu não tenho vantagem mais nenhuma aqui, né? Minha vantagem é que eu tenho essa pressão em B7. Então eu vou trocar as damas. A princípio tem que ser uma vantagem bem agradável aqui pro branco. E isso parece suspeito, bispo D8. Esse bem suspeito. Bispo C5 quase ganha, mas ele tem ainda a torre 8, né? Ele ainda tem torre 8. Então eu vou jogar a torre C1, eu acho. Acrescenta uma possível pressão aqui. E repara que agora a gente tá nessa posição... Bispo G4. Interessante, hein? Eu acho que eu tenho uma sequência boa aqui, mas foi muito inteligente a ideia dele. Porque ele percebeu o problema do bispo, né? E ele pensou, bom, se eu tomar aqui, ele joga esse e pega meu peão. Então, muito boa a ideia dele. Muito boa. Eu vou espirrar agora. Ou não. Só que eu tenho um intermediário aqui que é bispo C5. Eu tô pensando que horas que eu vou fazer o intermediário. Eu posso começar com o bispo B7, torre B8, bispo C6, parece um pouco estranho. E aí, torre B2, bispo C5, a torre tá presa. Mas acho que eu vou começar com o bispo C5. Torre. Posso adicionar um H3 aqui, que não faz mal a ninguém, né? Não, mas aí pode ficar caindo H3 se ele tirar o bispo pra cá, né? Então, eu vou começar com o bispo C5, torre 8, tomar em B7, torre B8 e bispo C6.
Tá, eu acho que é isso. Então eu vou começar com esse. Mas ó, o cara já tá me fazendo, né? Tem que acertar nos lances aqui. Bispo C5. E agora eu não vou perder mais o peão de B2. Ah, eu posso tomar em A6 também. Ah, não, não, não posso. Ah, eu até posso, na verdade, né? Tá pensando. Não sei o que ele tá pensando aqui. Bom, agora eu tomei. Torre B8 ele vai jogar. Por falta de opção também. E agora, esse peão era legal tomar, né? Bispo A6. Torre por B2. Bispo B5 e a torre tá presa, né? E aí se ele jogar a torre B5, cavalo B5, bispo E2, como que é essa brincadeira aqui? Como que é essa brincadeira? Então bispo A6. Esse aqui é bom já, né? Torre 6, aí bispo G2. E o bispo tá caindo, eu consigo defender meu peão. Mas esse aqui acho que é mais ambicioso, né? Bispo A6. Se torre B2, bispo B5. A torre não tem casa, parece. E aí torre por B5, cavalo por B5, bispo por E2. E aí, vamos calcular essa posição aí? Bispo A6. Torre B2, bispo B5, torre B5, cavalo B5, bispo E2. Faz tempo que eu não faço umas setinhas assim, né? Cavalo D6 é o lance, né? Senão eu vou perder meu cavalo em B5. Cavalo D6, e aí se bispo D1, cavalo E8 tá ganho, né? E se ele tirar a torre, torre D2. Tá bom, então vou tomar em A6. Ele vai tomar em B2, e aí bispo B5 vai prender a torre aqui, porque o bispo tá solto, né? Em D8. Né? Ele tem bispo A5 pra tentar aqui, mas aí em último caso eu jogo o bispo A3, né? Estabilizo tudo, porque bispo A5, B3, tá tudo meio pendurado aqui, não sei se presta. Jogou bispo A5, caramba. E agora, provavelmente, bispo A3, mas é um lance legal esse, porque esse B3, ele não tem torre C8, mas é um lance desagradável B3 aqui, né, com as peças soltas aqui. Isso aqui parece mais seguro, bispo A3. Eu tiro o bispo de qualquer tema, né, se tomar aqui eu tomo de torre. Tá defendido aqui em E2. Ih, ele esqueceu do meu bispo. Ah, ele lembrou agora, mas ele esqueceu do meu bispo por um instante. Ele achou que ele ia pegar, pegar o peão de E2, né? Foi enganado, nosso amigo. Foi enganado. Então eu realmente forcei a barra bastante mesmo ali pra entrar numa posição típica de catalã, né? Torre B6, eu acho que eu vou jogar bispo C4 aqui. Não sei se tinha outro lance, parece bom esse. Cavalo E4, ele segue tentando uma iniciativa aqui, mas vai dar problema agora pra ele. Primeiro que torre C2 não tem absolutamente nada pra ele, né? E outro lance é torre E3 aqui. Já questionando, né, esse cavalo dele. Torre E3 parece bem firme, redondo e agradável, né? Um lance redondo. Porque se o cavalo sair de mau jeito aqui, eu tenho um torre por E5, né? E mate em D8. Cuidado. Então ele tem que voltar para F6, que é um lance triste, né? Porque aí ele não tá levando mate em D8, pelo menos. Minha torre ficou minimamente estranha aqui. Mas eu posso jogar F3, torre D3 e trocar ele. E são dois peões a mais aqui, junto com o par de bispo, né? Jogou bispo F5. Posso começar com G4 aqui, mas aí bispo G6. Acho que eu vou jogar F3 mesmo. Bispo D3, será que ganha uma peça? Aí torre D8, torre C1. Isso parece bom, hein, bispo D3. Se cavalo D6. Ah, ele tem cavalo D6. Ah, daí bispo F5. Cavalo F5, torre por E5 ganha. Porque tem um mate ali embaixo, hein? Olha o treino de cálculo aqui. Bispo D3, cavalo D6. Bispo F5, cavalo F5, torre por E5. Torre por E5, checkmate em D8. Por quê? Se ele jogar cavalo D6 aqui e eu tomar, ele toma de torre, deixa o bispo solto, mas tá caindo a minha torre em D1 aqui. É isso, né? Isso, levou o golpe agora. Então, assim, eu nem tenho feito muito isso, né? Das setinhas do cálculo, mas sempre que eu fizer isso, tenta se forçar a acompanhar o máximo, que eu tenho certeza que da próxima vez você vai estar um pouquinho mais avançado aí
nesse quesito. Você vai estar um pouco mais rápido no raciocínio, né? Então, se eu tomar aqui, ele joga a torre D6 e crava aqui. Então, eu vou jogar bispo F5. E agora eu vou ter torre por E5, que vai forçar o abandono aqui do nosso queridíssimo amigo, né? Porque se ele tomar aqui, é mate, né? Olha, mais um problema aqui de não ter o arzinho com H6. Né? Pode ser que ele jogue torre B8, né? Mas aí eu ganho o cavalo inteiro. Pode ser que ele vai abandonar aqui. Pode ser que ele vai abandonar. Então, a cada faixa de rede, eu espero que vocês também tentem se acostumar com esses termos que eu uso, né? Tipo, a posição típica de catalã que eu falo, né? Tem várias, né? Mas essa é uma delas. Vou mostrar na análise melhor, né? Que é... Ah, cavalo D6 ainda? Não, mas aí torre D6 aqui. Ou até bispo D6, né? Esse aqui parece bem simples. Agora é abandono, né? Ele tem esse ainda, mas... Ele não vai tentar ganhar no tempo. Abandonou! E vamos para análise. 11 minutos aqui. Se fosse uns 8, 7, 8 minutos, até eu tenho pensado na segunda partida, mas com 11 minutos não dá. Nesse nível aqui dá pra pegar uma partida bem chata mesmo, que pode ir longe. Então terminamos com 1922, vamos pra revisão. Não vai ter referência nenhuma de abertura. Brilhante, olha só. Qual que foi o brilhante? Torre por E5 no final, talvez, né? Vou colocar aqui a precisão, 91.1. Um brilhante, um excelente, um erro, uma chance perdida. Mas não teve nem precisão, nem capivarada. Cara, erro, imprecisão aqui. 79.9. Tá subindo aqui minha projeção, né? 2.250 agora. Já consegui melhores que essa, mas a média tá aumentando, né? Porque meu rate tá subindo também. 1.950 para ele, 2.250 para mim. Meu jogo foi muito bom aqui. Duas exclamações. Estranho, né? Abertura 92.7, tá o certinho. Meio jogo brilhante 90.1. Curioso, né? Mas ok. Vamos para a revisão. Então, cavalo F3, C5. Pois é, na verdade, para jogar abertura catalã, eu acho que tem que ser bem mais o peão dama direto mesmo. Bem mais. É que o C5 já é um lance que não é todo mundo que faz, né? Mas D4 e C4, né? Cavalo F3. Enfim, eu comecei com cavalo F3, C5, C4. E aí cavalo C6 e aí G3. Poderia jogar D4. Vai entrar numa posição de inglesa mesmo, né? Então aqui a gente tem uma posição de inglesa, né? D5 é estranho, porque ele vai expor a dama rápido. Mas aqui já é mais difícil jogar uma posição de catalã mesmo. Cavalo C3, dama D8, bispo G2. E6. Roque. Cavalo F6 e D3 eu joguei, né? É, isso aqui é uma siciliana invertida mesmo, né? Só que o peão do adversário tá em E6 e não em E5. Por exemplo, ele poderia jogar E5 aqui. Isso aqui é uma dragão acelerada invertida. Exatamente igual, né? Que o branco tem E4 e C4. Aqui o preto tem E5 e C5. Ele jogou E6, que é meu passivo. Roque, cavalo F6 e D3. Bispo D6. Ah, foi bom o bispo E3. Temático, né? A6. E agora a torre C1 é um plano típico aqui, né? O A6 é muito... Ah, ele queria tirar cavalo B5, né? Isso aqui é uma siciliana, como eu falei. Uma dragão acelerada. Eu vou jogar o quê? Bispo E6, torre C8. Lembra da ideia de você não se preocupar com o peão em E2 aqui, se o bispo está afianquetado, né? Essa aqui é uma estrutura de dragão típica. Você não precisa mexer o peão. Mas aqui... Torre C é um lance que eu jogaria normalmente, tá? Mas aqui eu forcei a barra para conseguir jogar esse D4. Ah, um lance bom D4. Ele coloca o xizinho, mas é 1.2 de vantagem, né? O xizinho é besteira completa aqui. Uma baita besteira essa crítica, né? Porque ele fala, ok, torre C1 com um pouco mais de vantagem, mas ele gosta bastante dessa ruptura com D4. Na inglês é bem raro conseguir fazer esse D4 acontecer aqui. Não é um lance ruim. Bobagem total isso aqui. Porque cavalo G4 ia jogar acho que bispo G5 mesmo, incomodando a dama dele. Né?
Aí ele tomou, o cavalo toma. E agora sim temos uma posição típica, uma versão excelente de uma catalã. Que é o quê? O centro liquidado, né? Trocou os peões, trocou esses 4 peões aqui, né? Os de C e os de D. E eu tenho um jogo muito livre aqui, né? Torre D1, torre C1. Como a partida foi bem curta, eu vou tentar fazer uma pesquisa aqui, ó. Vamos pensar na catalã assim: D4, cavalo F6, C4, lá, D5, G3. Vamos dizer que o preto jogue. Como é que o preto vai jogar aqui? Deixa eu pensar. O preto vai jogar C5, né? Tô colaborando um pouco aqui. Peão toma, cavalo toma, pronto. Ou até dama toma é muito colaborativo, mas eu quero ver umas partidas. Descer umas partidas antigas aqui com cavalo D5, talvez, que o branco conseguiu ganhar. Deixa eu ver se tem alguém bom aqui. Tem uma da Alekhine, mas ele empatou. Vamos ver essa aqui. Ah, foi diferente. Não, vai ser difícil achar. Deixa pra lá. Eu queria pegar uma posição e o centro simplificou bastante aqui. Por exemplo, uma posição assim, né? Não sei se essa posição é possível. Essa, né? Eu quero que vocês peguem essa ideia. Porque olha só, de novo, eu tenho um bispo em G2 aqui, muito forte na diagonal. Cavalo em C3. A estrutura tá simétrica. Quer dizer o quê? Ela tá igual à estrutura, né? As colunas dos peões estão as mesmas. Mas as peças brancas estão muito melhores. Esse bispo aqui faz toda a diferença nessa posição. É, seria o quê? Bispo E7. Acho que não tem referência aqui. Roque, roque, cavalo C3. Sei lá, 6. Engraçado, não tá achando nenhuma partida aqui. Estranho. Mas essa é uma posição. Se eu fizesse um curso de catalão o dia, seria assim, ó que beleza. Bispo em F4, né? Torre D1, torre C1. É aquela ideia. Quando você monta uma posição boa, os lances vêm com muita facilidade aqui. Vocês conseguem concordar comigo, né? Que os lances brancos estão fáceis aqui. Torre D1, torre C1. Eu posso ter entradas com cavalo aqui, eu tenho pressão aqui, eu tenho pressão ali. O bispo preto não desenvolve, né? Tipo, se eu jogar aqui, olha só que situação, né? Desagradável aqui. Tudo bem que ameaçou garfo, mas o branco tá muito bem aqui. Mas tá, vamos voltar aqui. Então, D4 eu consegui tomar aqui dama D4, E5. Ele fala que tinha um cheque ali, mas não importa. Torre D1, bispo E7. E aqui eu tenho curiosidade para ver o que ele manda fazer. Ele não gostou da troca das damas em D8. Ele prefere cavalo D5. Possível também, né? Eu jogo nessa pressão aqui de novo. Estrutura simétrica, mas olha a dificuldade de desenvolvimento aqui. Eu tenho dama B3, torre C1, né? É muito fácil de jogar de brancas aqui. Muito fácil, né? Tenho pressão aqui, pressão aqui. Ele não gosta da troca de damas. Não, mas a vantagem tá gigante ainda, né? Bispo D8, torre AC1. É, tá excelente aqui. Tá falando besteira. Só tá falando besteira hoje, Stockfish, né? Bispo G4 e agora ele ficou mal de verdade. Mas aqui dá um desespero, né? Porque se ele jogar torre B8, eu posso até dar uma cutucada com o bispo A7 primeiro e depois voltar aqui pra C5, né? Ah, eu tenho até um golpe que eu não tinha visto, né? Esse e esse, né? Porque tá caindo o bispo em D8. Então, por que surgem esses golpes? Quando a posição tá boa, tá correta, os golpes surgem com facilidade também. Isso é muito importante entender. Ele veio bispo G4 e acabou perdendo taticamente aqui, mas a posição já é desesperadora. Né? A sugestão preta é fazer H6 e ficar esperando, né? Que é difícil de aceitar. Veio o bispo G4. Bispo C5 tá bom. E agora eu tomo. E aqui tinha bispo C6 ou bispo A6. Né? E pra mim ele tinha que fazer esse. Torre B2. E aquela análise que eu mostrei era bispo B5. Torre B5, cavalo B5, bispo E2 e cavalo D6. Parece que é o único lance mesmo. Único. A 4 já iguala. Né? Esse aqui é um lance fácil, mas é único. Porque se tomar aqui, eu tomo ali. Toma ali, né? E se tirar a torre, eu jogo um torre D2. E tá beleza aqui. Então ele meio que viu o bispo B5, jogou esse. E agora eu consigo estabilizar com o bispo A3. E aqui um mínimo de cuidado, né? Bispo C4, torre E3. Bispo D3, ele levou golpe aqui, né? Cavalo D6. Bispo F5. Cavalo F5.
Torre por E5, brilhante. Um dos brilhantes, menos brilhantes que eu já fiz na vida, mas é um lance legal, né? Eu tô sobrecarregando a torre aqui. A torre defende o peão e defende também a primeira fileira. Veio o cavalo D6 e abandonou depois de torre por D6 aqui, lance 27. Finalizando a partida. Então, qual que é a nossa conclusão aqui? Então, talvez começar mais com o D4, porque se ele jogar C5 aqui, você pode me perguntar, pô, e se o cara jogar C5 aqui, eu vou jogar cavalo F3? Você até pode jogar, mas você não deve, né? Você não deve jogar cavalo F3. Aqui você deve jogar D5. E a gente chama isso aqui uma posição típica de Benoni. Quando tem um peão em C5 e o branco passa o peão para D5, né? Você pode fazer cavalo C3, E4, pode fazer C4, pode fianquetar também, estilo catalã. Mas fica essa dica, vai jogar peão dama, você tem que um dia aprender que você vai passar o peão para D5 aqui. Né? E o engine ele não vai te ensinar tanta coisa, o engine diretamente, porque ele pode te dar uns toques, umas ideias, né? Quando eu coloco D4 e C5 aqui, ele indica E3 é o segundo melhor lance, 0.1 avaliação. D5 ele dá 1.1 para as brancas. É uma avaliação exagerada, né? O branco tá bem, mas isso que eu falo para vocês, quando você vai comparar a diferença de dois lances, se ela for uma diferença muito pequena, bobagem. Mas aqui, ó, D5 dá 1 ponto de vantagem. E3 tá 0.2 agora. Ou seja, 0.8 a diferença, né? Você fala, peraí, acho que aqui eu tenho que dar importância para esse lance. Então D5 aqui. E eu vou jogar com bastante espaço, né? Cavalo C3, E4 aqui. Vou jogar com C4 mesmo. E... o que mais? Acho que é isso mesmo. Vídeo um pouco mais curto hoje. E esse plano, quando chegar na inglesa, fica beleza, né? Porque aí conseguimos essa posição aqui, né? Roque, torre D1, bispo E7, né? Se ele jogar sem o E5, imagino que eu trocaria em D8 de novo, né? Essa seria a posição talvez mais típica de todas, né? Já tem um cavalo A4 aqui. Eu não sei qual que é a impressão inicial, mas parece que isso aqui vai empatar, né? Primeira vista. Mas o branco tá chegando, o cavalo A4 aqui, tem um lance lento, tem até uma troca aqui, bispo F4, o preto tá paralisado. E sempre que você achar, pô, não tá tão bom, tão ruim assim, tão bom assim pro branco, você vira o tabuleiro, né? Aí você fala, pô, o que eu vou fazer aqui de pretas? Não consigo mexer as peças. O cara vai jogar torre C1, cavalo A4, vai entrar aos poucos aqui. E eu não consigo jogar direito. E muito bem. Então, finalizamos. Cadê? Partida número 189. Com 1922. O rate aqui da Sleep Run. Mensagem aqui do Paulo Eduardo, tá acompanhando a partida. Boa partida, Cricor, belo golpe. E é isso aí. Se você gostou da partida, da análise, não esquece de deixar aquele joinha, aquele like se você não deixou no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!